Meu nome é Dorvalino Tolotti, natural de Alfredo Chaves, hoje chama-se Veranópolis. Eu sou do interior, sou de uma família de agricultores. No momento eu estou com 89 anos. Meu avô veio para o sul, veio com toda a família e foi morar em Alfredo Chaves. Meu pai casou em 1915 e era um pouco autoritário, mas muito correto. E minha mãe me ensinou muito, sobretudo a ser bem educado e a rezar. Rezávamos em família todas as noites, o terço. Eu não tive sorte de ter uma professora ou um professor preparado pedagogicamente. Ele era escrivão e ele não sabia falar italiano, e nós falávamos o dialeto italiano chamado Vêneto. Mas a gente foi aprendendo aos poucos falar também o português, e como a gente ia de pé descalço, e às vezes caminhando no barro, e a gente, antes de chegar à escola, tinha uma sanga lá, a gente lavava os pés. E quando a gente, na época da colheita da uva para fazer o vinho, naquele tempo eram os meninos que pisavam as uvas para fazer o vinho. E aquilo ficavam os pés cor do vinho, né? E o professor não permitia entrar em sala de aula com os pés assim, mas a gente tinha que ir lá na sanga e com uma pedra de areia a gente ia limpando até ficar branquinho. Era uma sala bastante grande, tinha bancos compridos, colocava 4 ou 5 alunos em cada banco, de um lado as meninas e do outro lado os meninos, não podiam estar juntos. A mesma coisa acontecia na capela, onde nós íamos todos os domingos fazer nossa oração. Agora é praticamente metade por metade, se é que não tem até mais meninas do que rapazes. Porque hoje em dia a família busca a qualidade do colégio. Era o Selvino e eu lá em casa, que ainda montávamos a cavalo para lavrar e cultivar a terra, ajudar os irmãos mais velhos. Então a mãe disse, o mais velho vai à escola, que é o Selvino, e o Dorvalino fica em casa ajudando a família. E foi naquele dia que chegou o irmão Pedro Luiz, entrou na escola e falou da vida religiosa marista. E no fim da palestra, ele pediu se alguém queria ser irmão marista como ele. Um dos 4 que levantaram a mão foi o Selvino. Então ele disse, olha, eu estou indo em direção a Antônio Prado, então vou passar na tua família, vou almoçar lá com tua família. E o Selvino já foi liberado para avisar o pai. E quando nós voltamos da roça, ele estava já nos esperando na porteira e nos recebeu muito bem. E quando me viu, disse, mas não é só o Selvino, tem mais um aqui. E perguntou se queria anotar, se deixava anotar o meu nome a ele para ser irmão marista. E eu disse, pode anotar sim, mas não vou te levar no lombo da minha mula, não. Você vai ter que esperar. E me deixou esperar 3 anos e pediu que eu rezasse 3 Ave Marias cada dia para ver se Nossa Senhora me alcançava essa graça de ser irmão marista. E depois de 3 anos, então, ele passou lá e me pediu, me chamou à parte e me pediu se eu queria ser irmão marista. E eu disse que sim. Foi em 1941. Então, disse, em 42, tu vai para o juvenato. E deixou a lista do material para a mãe, para fazer o enxoval, né, que precisava, porque nós éramos regime de internato no juvenato, né? Mas a família recebeu essa opção muito tranquila. Entrar numa vida religiosa para ser professor
ensinar, assim, sobretudo a religião, a parte religiosa. Então, eles acharam normal. No dia 8 de março de 42, entrei no Juvenato São Luís, em Veranópolis, que na época ainda chamava-se Alfredo Chaves. E logo os irmãos lá me examinaram para ver se eu tinha condições de ficar numa chamada série de admissão ao ginásio, mas a parte do português eu estava bem fraquinho, então eu fiquei no curso elementar, naquele tempo chamava-se elementar, que preparava para a admissão ao ginásio. A vida lá era uma vida tranquila, usávamos os sapatos só para ir na missa e depois chinelo todo dia. E brincar no pátio, pé descalço também. E no fim do recreio, lavar os pés e botar de novo o chinelo e ir para a sala de aula ou para a sala de estudos. E ninguém estranhava. Mas de manhã, bem cedo, botar o calçado, porque tinha missa. Então, na missa, tínhamos que ir de sapato. Eu fiquei muito contente, porque já meu irmão Selvino, que agora está aqui, já com mais de 90 anos, eu queria ser igual a ele, porque ele me deu um testemunho de vida muito grande, sobretudo na parte da oração. Ele chegava em casa nas férias e ajoelhava para fazer a oração da noite que eles faziam lá no Juvenato. Isso para mim me motivou bastante e eu gostei. E depois a vida foi tranquila. O meu nome religioso era Roberto Nereu. Então, lá no colégio São Luís, em São Leopoldo, me chamava de irmão Roberto, porque naquele tempo se mudava o nome. Depois de 1960, por aí, o irmão diretor lá do colégio São Luís de São Leopoldo chamava-se irmão Otílio, sempre me chamava irmão Tolotti. E como eu era o único com esse sobrenome, né, ninguém estranhava. E depois fui para Rio Grande e lá também, irmão Tolotti, até hoje ninguém me conhece por Dorvalino, e sim por irmão Tolotti. Em 1948, o irmão provincial veio até a nossa sala de estudos e nomeou os que iam ser postulantes. No fim do ano, nós fomos para Veranópolis para se preparar para o retiro, para entrar no noviciado. No dia 2 de fevereiro de 1949, esse dia foi escolhido para ser o dia da nossa entrada no noviciado. Fazia no fim do noviciado os primeiros votos e recebíamos o cordão com 3 nós, significava o voto de pobreza, castidade e obediência. Aqueles nós representavam um compromisso. E assim, durante 5 anos, nós renovávamos cada retiro os votos por mais de 1 ano. E assim, em 5 de janeiro de 1955, fiz votos por toda a vida. Depois do noviciado, fui terminar o curso colegial e eu terminei o curso científico. E de lá fui nomeado para trabalhar como professor em São Leopoldo, no Colégio São Luís. E foi a minha primeira experiência como professor. Eu procurava ter disciplina na sala de aula, porque sem disciplina não se faz bom ensino, né? Fiz muitas amizades, sobretudo em Rio Grande. Ainda o vice-diretor foi meu aluno, eu que preparei ele para a primeira comunhão. Quando ele fez voto perpétuo aí na PUC, ele citou meu nome, que eu tinha preparado ele para a primeira comunhão. Solimar dos Santos Amaro. Então eu fui nomeado para ir a Rio Grande. Isso foi no começo do ano de 1970 e fiquei até 2015, 46 anos, e não me arrependi.
preparei 20 turmas para a primeira comunhão do colégio e 8 turmas numa vila. Convidava quem queria se preparar para a primeira comunhão e sempre tinha 7 ou 8 que vinham e aos sábados eles me esperavam lá, nós tínhamos uma Kombi, eu ia lá e ensinava parte importante do catecismo. Me chamou a atenção. Ex-alunos que eu preparei para a primeira comunhão, eles continuaram lá na vila preparando o colega. Isso é muito gratificante para a gente, né? Eu voltei para São Leopoldo, fiquei mais 4 anos lá e depois de 4 anos eu fui nomeado para Rio Grande. Já tinha experiência, já tinha faculdade, os alunos já me aceitaram muito bem, porque eu demonstrava que eu tinha mais conhecimento do que antes, né? Então, eu vi que um aluno falou, pô, o irmão vai embora, estava dando aula aqui muito bem, nós estávamos gostando dele, agora ele foi. Mas é a época, né? A gente tem que ser um testemunho de vida. E, sobretudo, lá em Rio Grande, eu tinha uma relação não só com o colégio, mas com a paróquia também. Então, eu ajudava. E o primeiro bispo de Rio Grande, Dom Frederico de Doné, me nomeou como ministro da Eucaristia. Quando o padre não podia estar, eu fazia uma celebração e distribuía a comunhão para os fiéis. E quando havia doentes, sobretudo no fim da semana, domingo, eu levava a comunhão para pessoas doentes. O padre vigário, ele me estimava muito porque eu ajudava, e ele ficou doente, eu levava a comunhão todos os dias para o padre que morava do outro lado da rua, da igreja. E logo que entrava dizia, paz a esta casa. E ele respondia, e aquele que vem trazendo a comunhão também paz a ele. Também fui vice-diretor e depois, por emergência, fiquei 4 anos diretor também do Colégio São Francisco. Depois eu continuei como vice-diretor do irmão Jorge, que ficou 32 anos como diretor do colégio. Jorge Fernandes Correia. Ele é rígido consigo, mas também com os outros. Que às vezes a gente tinha algum confronto de ideias, mas no fim continuamos amigos. Quando ele vem aqui, sobretudo quando há funerais, enterro, ele faz questão de sentar ao meu lado, me cumprimentar e me trazer jornais de Rio Grande para eu ter notícias de lá. Se eu pudesse voltar, eu voltava. Foi o lugar onde mais me identifiquei como irmão, como marista e como religioso. O nosso colégio é um colégio de ensino religioso e se ensinava a rezar, porque às vezes muitas famílias hoje em dia não rezam mais. E dentro do colégio nós tínhamos 5 dias de missa por semana. Terminada a missa começava o recreio. E essa missa também foi muito boa, porque não é só a parte pedagógica e material que a gente vive, tem que ter a parte espiritual também, né? Aqui na Casa São José, eu fui escolhido para ser animador adjunto. Além disso, eu sou semanário, oriento, tem só 3 semanários. Irmão Solano, eu e o irmão Nelson. Me sinto realizado e muito feliz, porque ser irmão marista é ser um religioso cujo modelo é Maria. O marista vem o nome de Maria. Então, ser testemunho de Cristo a exemplo de Maria. Isso é ser religioso marista.